abençoado de Deus. Tudo bem? Aqui mais uma vez o pastor Genivaldo trazendo uma grande revelação do coração de Deus para compartilhar com você. É isso mesmo, compartilhar com você. Olha como o nosso Deus é maravilhoso. Revela-se para pessoas, para aqueles que estão com seus corações sedentos e desejosos de Deus. Amém? Amados, olha, hoje eu vou me abster de passar aquele protocolo de inscrição, tudo, porque você já sabe aí, amém? Desse protocolo que você tem que fazer sempre que você acessa os nossos vídeos para nos ajudar. E eu sou muito grato a você. Amém? Glórias a Deus. Bom, amados, eu quero desde já lembrar também a vocês o seguinte, do nosso podcast que está aí no Spotify, está também no Google Podcast e várias outras plataformas de podcast. Olha, eu falo a respeito do podcast porque o podcast tem sido uma ferramenta a mais de evangelismo que você pode usar para evangelizar. Lá são áudios preparados, amém, vindo do coração de Deus para abençoar a sua vida e também a vida daqueles que você assim desejar. Eu quero lembrar para vocês também o nosso e-mail. Às vezes você quer falar conosco, às vezes está precisando de uma orientação, de uma palavra. Nós temos o nosso e-mail, eu vou deixar aí, que é o palavradevidas@gmail.com, tudo bem? Então você aí pode acessar e pode fazer contato conosco, tá certo? Glórias a Deus. Bom, amados, hoje eu quero ir diretamente à nossa mensagem. Olha, que é de um livro do Velho Testamento que eu tenho assim uma grande paixão. Eu amo o livro de Isaías. Mas antes de eu entrar no texto bíblico, eu quero falar um pouquinho sobre esse personagem tão interessante e de uma importância tão grande, assim como o apóstolo Paulo teve uma importância tremenda no Novo Testamento, onde escreveu muito no Novo Testamento. Isaías, o livro de Isaías também é um livro tremendamente abençoado e um livro do qual profetizou de maneira tão clara a vinda do Messias. E veja bem, Isaías, ele é considerado o príncipe dos profetas. Amém? Ele foi assim no Antigo Testamento, aquilo que Paulo foi no Novo Testamento. É verdade. Sem dúvida, o livro de Isaías é o livro profético mais significativo do Antigo Testamento. Tá certo? Eu estou trazendo esse pano de fundo para você poder ter uma intimidade maior com esse livro, para que você se apaixone mais na leitura desse livro, se aprofunde mais consultando esse livro, que você vai ter um engrandecimento de conhecimento e de entendimento tremendo, amém? Veja bem, a importância da mensagem de Isaías, ela é confirmada no Novo Testamento, onde ele é mencionado mais do que qualquer outro profeta do Antigo Testamento. O seu nome aparece 21 vezes, queridos, no Novo Testamento. Você vê a importância desse profeta. Veja bem, Isaías nunca foi popular entre o povo. Durante seu ministério, Deus o admoestou que as massas nunca atenderiam a sua mensagem de arrependimento. Seu ministério principal teve lugar entre um pequeno grupo que permaneceu fiel a Deus e também ao rei. Isaías, que abertamente repreendeu reis e multidões rebeldes, é conhecido como um ministro corajoso, viu? Embora as massas rejeitassem a mensagem de Isaías, seu ministério não deixou de ter efeito. Então foi de uma grandeza tremenda. Por isso que é tão importante você consultar a palavra de Deus, para que você venha conhecer melhor esses personagens, amém? Olha só, os primeiros 5 capítulos de Isaías foram escritos durante o reinado de Uzias, como foi esclarecido da referência de Isaías 1:1, dos dias de Uzias até a sua morte, que é ali em Isaías 6, no versículo 1. E ele morreu leproso. O reinado de Uzias, que se estendeu por mais de meio século, foi época de prosperidade e calmaria, pois ele serviu o Senhor com todo o seu coração. Veja bem, o sacerdócio também era corrompido e inapto, deixando o povo sem o entendimento correto de Deus e também dos ensinamentos das suas condutas morais. Então, queridos, a gente vê a grandeza, a importância da gente conhecer. Veja bem, Isaías, no capítulo 6, no versículo 1, fala da morte do rei Uzias, o qual foi sucedido pelo filho de Jotão. Jotão tinha o quê? Tinha correinado com seu pai por 12 anos, enquanto que Uzias adoeceu, acometido de lepra. Depois vocês podem estudar também lá em 2 Crônicas 26, ali a partir do versículo 21, que vocês vão poder conhecer mais. Deus sabia que o coração desse povo
iria se endurecer para a pregação da sua palavra. Mas assim ele preparou o coração de Isaías para o fato que a sua mensagem teria pouca aceitação. Está lá em Isaías 6, ali a partir do versículo 9 em diante, você vai poder testificar tudo isso. Amém? Mas veja bem, o texto que eu separei para nós aqui está em Isaías capítulo 1, que diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que chamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Glórias a Deus. Amém? Então, queridos, aqui nós vimos Isaías vivendo uma experiência sobrenatural com Deus. Uma experiência tremenda. Uma experiência, amados, fora do normal. Isso são experiências assim que tanto eu como você precisamos buscar do Senhor. Deus, Ele quer nos elevar a uma revelação do mundo espiritual bem mais profunda do que o que nós já conhecemos e daquilo que nós já vivemos. O Senhor, Ele quer nos revelar coisas muito maiores, mas nós muitas vezes estamos limitando a Deus por causa do nosso livre-arbítrio, por causa da nossa preguiça espiritual, do nosso desânimo, da nossa covardia, de vivermos preso a um mundo que jaz no maligno, a vivermos preso por um corpo humano limitado, falho, cheio de deficiências. Nós nos contentamos com isso, e muitas vezes tem muitos que acham que sua vida se resume simplesmente a isso: trabalhar, ganhar dinheiro, ter luxo, ter casa, ter tudo que o mundo pode dar. Mas a própria palavra do Senhor diz: de que adianta ganharmos o mundo inteiro e perdermos a nossa alma? Então, queridos, não tem sentido nenhum. Nós estamos aqui nesse mundo, eu e você, de passagem. Nós precisamos ter uma vida espiritual fervorosa. Precisamos ter uma intimidade com Deus cada vez mais profunda para entendermos verdadeiramente seus mistérios e qual é o sentido de tudo isso que vivemos nesse mundo. Então, para isso, nós precisamos o quê? Nos dobrar diante dele. Porque a própria palavra dele diz que maldito o homem que confia no homem, mas feliz é o homem que confia no seu Deus, no seu Senhor. Então nossa confiança tem que estar nele, buscando ele de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. Por que muitas vezes nos decepcionamos, nos entristecemos, esfriamos, abrimos mão de coisas tremendas que Deus tinha para nossas vidas, promessas que Deus nos fez e que ainda não era o tempo de nós colhermos essas promessas, e aí então a gente vai se deixando isso apagar-se no tempo, porque muitas vezes a gente colocou a nossa confiança no homem, na palavra de um homem, na direção de um homem, e esquecemos muitas vezes que todos nós somos humanos, falhos e limitados. Por isso que nós devemos o quê? Acreditar sim que aquele vaso está sendo usado ali por Deus, porque o Espírito Santo que mora em mim e você testifica essas coisas. Amém? Então por isso que nós precisamos ter sempre essa lucidez. E aqui nós vimos o quê? O profeta, esse profeta, amados, ele estava vivendo tempos difíceis. Olha, eu te garanto que qualquer um dessas pessoas que estão agora me ouvindo essa mensagem, que estão vendo essa mensagem, que já tiveram o privilégio de ser líder na casa de Deus, desenvolver qualquer ministério que seja para o Senhor, e eu tenho certeza que foi muito dolorido para eles trabalhar, investir numa vida, pagar o preço por ela
e muitas vezes receber como troco, como pagamento, ingratidão, desprezo, descaso, não é verdade? Isso dói e machuca muito. Mas sabe o que acontece? A gente não pode, quando está fazendo a obra do Senhor, a gente não pode nos apegar a isso. A gente não pode focar agradecimento. Amém? Quando nós vamos fazer a obra do Senhor, nós temos que ter a consciência total de que estamos trabalhando para Deus e é dele que nós devemos esperar verdadeiramente a nossa recompensa. Eu acho muito tremendo essa passagem que ele diz aqui em Colossenses, na carta aos Colossos, no capítulo 3, no versículo 23, diz, olha, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Então a gente vê aqui que Deus nos ensina para quê? Para que a gente coloque o nosso coração, a nossa fé, o nosso otimismo, a nossa alegria, o nosso prazer em Deus, sabendo que Ele é justo e fiel e Ele irá nos recompensar, amém? De forma sobrenatural, no dia que nós estivermos diante dEle, diante do seu trono de glória, assim como Isaías teve o privilégio, amados. Isaías, ele foi levado a uma experiência tão profunda. É como se ele, tivesse sido arrebatado e sido colocado diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. É algo assim, que ele viveu algo tão profundo, tão tremendo, que Isaías, todo um conceito que ele tinha em relação ao rei Uzias, que ele não só amava o rei Uzias como seu governo, como seu presidente, como seu rei, mas ele acabou se deixando levar até por uma idolatria que ele tinha em relação ao rei Uzias. Ele tinha um apego tão profundo ao rei Uzias, que quando você vai ler ali no capítulo 1, você vai ver como que ele se dirigia ao rei Uzias. E isso, Deus ele não divide a sua glória com ninguém. O rei Uzias ele foi um exemplo de rei sim, porque ele, durante todo o seu governo, ele foi de uma sabedoria, de um entendimento, mas tudo isso conduzido por quê? Por Deus. E aí então Isaías focou tanto, porque Isaías não encontrava esse carinho, essa gratidão, esse amor, essa atenção do povo do qual ele anunciava a palavra de Deus, do qual ele profetizava sobre Israel. Porque o povo estava com o coração duro, o povo estava com o coração frio, o povo estava desanimado, o povo estava com preguiça espiritual, o povo estava totalmente descrente de Deus e por conta disso eles estavam recebendo palavras duras. Se vocês olharem os sermões de Jeremias, olharem Ezequiel, vocês vão ver a dureza do sermão desses profetas, desses homens, desses ministros de Deus. Era violento. Por quê? Porque precisava dar uma sacudida. Porque tem horas que é assim, amado, tem hora que a gente está tão hipnotizado pelas coisas desse mundo, pela ganância, pela vaidade, pelo poder, pelo orgulho, pela soberba, pela vaidade, que muitas vezes a gente não enxerga. É necessário receber uma sacudida, é necessário receber uma correção mais dura para acordar, para entender que esse caminho que caminhamos, essas ações e reações que estamos tendo são carnais, que as nossas escolhas e decisões vai nos complicar, vai complicar todos aqueles que amamos e que está sobre a nossa liderança. Então, queridos, por isso que o Senhor, ele usou de uma mensagem, de uma experiência tão profunda com Isaías, levando Isaías verdadeiramente a viver esse sobrenatural de Deus. E ali então, Isaías começa a decifrar. No versículo 2 ele diz, olha, serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os seus pés e com 2 voavam. Tamanha era a glória de Deus que os próprios serafins cobriam seus olhos, seus rostos, porque a glória de Deus era um esplendor absurdo. E aí no versículo 3 diz que esses serafins eles clamavam uns para os outros dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Amém, amados? Esse planeta Terra do qual nós residimos nele, moramos nele, você olhar a grandeza
a riqueza desse planeta, que coisa maravilhosa, suas águas, suas plantas, aves, peixes, tudo criado de uma forma tão linda, tudo tão bem pintado pela mão de Deus, tudo tão bem preparado pela boa mão do Senhor. E ali, no versículo 4, ele diz: as bases do limiar se moveram, a voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. E ali era o que? Era a manifestação do Espírito Santo aqui, através da fumaça. Encheu aquele lugar de temor e tremor, de glória, de unção, de poder. Aleluia. Então disse eu: ai de mim, estou perdido. Veja bem, um profeta do calibre de Isaías, um ungido, separado por Deus para profetizar sobre o povo, para anunciar a ele diante daquele povo. Ele chega e diz: ai de mim, estou perdido. Assim somos nós, amado. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais próximo de Deus nós chegamos, mais a gente se dá conta do pecado, mas a gente se sente sujo, mas a gente se sente necessário se aproximar mais, se limpar mais, é necessário mais da palavra, mais da oração, mais do jejum, mais da adoração. Isso é algo que vai nos envolvendo, que vai nos enchendo de fome, de sede por essas maravilhas, porque quanto mais nos aproximamos de Deus, maior a gente vê a grandeza desse Deus, melhor a gente vê e entende a sua vontade para as nossas vidas. É isso, queridos. E aí ele diz, olha só: então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Olha que privilégio, amados. Que privilégio tremendo. E aqui ele vê como ser humano, como nós não somos merecedores, queridos, das graças de Deus, da misericórdia de Deus, do amor de Deus. É por isso que essa graça veio sobre nós, porque a graça é o que? É o favor imerecido. Eu não mereço, mas o Senhor me dá. Eu não posso, mas o Senhor me entrega. É algo tão glorioso, tão grandioso, que nós temos que estar o tempo todo em sua presença, glorificando e exaltando o seu nome. E aí ele diz mais, então dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com sua tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Olha que coisa linda. Aqui, queridos, aqui é como se Isaías estivesse aceitando Jesus naquele momento, em reconhecimento, arrependimento e confissão. E ali naquele momento ele falando assim como aquele etíope falou para Filipe: o que me impede de ser batizado agora? Ou seja, que houve uma verdadeira conversão em plena lei na vida de Isaías. Uma graça que foi derramada sobre a vida de Isaías. Por isso que Isaías ele fala com tanta propriedade da vinda de Cristo. Ele fala com tanta clareza da vinda de Cristo, porque ele tinha recebido essa graça aqui. Amados, ele recebeu essa graça de uma forma tão grandiosa, tão poderosa, que impactou a sua vida e transformou a sua vida. E aí ele diz aqui, depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me. É isso, queridos. É isso que Jesus nos ensina lá em Mateus capítulo 28, no versículo 19. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E dali, se você vê no versículo 20, ele nos ensina mais, nos mostra mais que a gente tem que sair ensinando para que essas pessoas entendam, compreendam verdadeiramente a mensagem. Amados, você acha que numa igreja haveria necessidade de um curso de batismo se houvesse uma conversão genuína? Você acha que qualquer pessoa não poderia participar da ceia do Senhor se verdadeiramente tivesse convertido? Claro que sim, amados. Não há necessidade de um curso de batismo, não há necessidade de um discipulado para a pessoa entender e compreender a ceia. Tem muita gente que está dentro das igrejas que não sabe por que tem que batizar, o significado do batismo, qual a importância dele na sua vida. Tem muitos que estão dentro da igreja e não sabem, não têm entendimento sobre a ceia do Senhor. O que deve se ceiar? Quando eu não devo ceiar? Não sabe de nada disso. E muitas vezes tem líderes totalmente perdidos e longe do texto e do contexto,
cria-se pretexto para impor heresias no meio de todas essas pessoas. Por isso que nós precisamos, amados, estar consultando as Escrituras, porque são elas quem testificam do nosso Deus para nós. São elas quem nos garante e nos ensina a vida eterna. É essa palavra que nos alimenta e nos fortalece para que a cada dia nós estejamos mais e mais convictos e na esperança de que Jesus está voltando. Amém? Por isso que temos que continuar firme nesse caminho para que nós não venhamos perder a nossa salvação. Amém, amados? Glórias a Deus, era essa mensagem que eu queria compartilhar com você nesse vídeo. Eu creio e peço muito a Deus que você seja muito abençoado, para que você possa ser um instrumento nas mãos de Deus para dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me. E o Senhor está te enviando as ovelhinhas perdidas da casa de Israel, que estão com fome e sede de Deus, e que Deus quer usar você para ir e alimentá-las, sem esperar absolutamente nada em troco. Fazer isso simplesmente porque você ama Cristo, você ama a obra do Senhor e você quer sim fazer isso com amor, com alegria, com fé e com gratidão pelo privilégio de ser um instrumento nas mãos de Deus. Amém? Então fique na paz do Senhor Jesus. Continue no canal aí, nós temos outros vídeos que vão edificar muito a sua vida. E deixe um comentário para nós aí. Se você quiser um contato mais próximo conosco, é só deixar o número do seu WhatsApp que nós entraremos em contato, tudo bem? É isso aí. Deus abençoe você e toda a sua família, em nome de Jesus.